E aí, pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai hoje falar sobre grandes velocidades, porque vai ser uma síntese, né, do que a gente viu até agora, para poder, né, dar mais um passo adiante, né? Então, a gente vai começar falando sobre relatividade especial, que é o que a gente vem usando a, a, a rodo, né, até o presente vídeo, né? Então, a gente usa a relatividade para a gente explicar as limitações, as limites da natureza. A relatividade geral, né? Desculpa, a relatividade especial, ela vai descrever o muito rápido. A relatividade geral, que vai ser uma teoria de gravitação, descreve a matéria e o movimento próximos de objetos massivos, né? Então, por exemplo, estrelas, galáxias, buracos negros, de forma geral, né? Então, a relatividade geral, ela também vai descrever o universo como um todo, né? Se a gente pensar de certa forma, né? Então, esse vai ser a nossa pretensão aqui, e para isso, então, a gente precisa pensar qual que é a raiz da relatividade, né? E se existe uma ideia simples, né, que nos permite, talvez que nos lance a uma estrada, né, para o entendimento, né, da relatividade. Se a gente pensa, por exemplo, na Alice no País das Maravilhas, ela vai começar quando um coelho branco ele passa correndo por ela, né? E carregando um relógio de bolso. Dentro das animações da Disney, é a minha animação preferida, Alice no País das Maravilhas. Então, a nossa aventura aqui na relatividade geral, e tem que começar, né, pela relatividade especial, que é a mais simples, ela vai começar quando uma pequena pedra passa voando por nós usando um relógio de pulso, tá? Então é isso que a gente vai tentar entender. Então, primeiro, né, um relógio de pulso, ele vai, por exemplo, marcar um horário em no momento um, tá? E depois de um determinado tempo, ele vai marcar de novo esse horário no momento 2, tá? E os tiques do relógio de pulso, ele podem ter um intervalo de um segundo ou um microsegundo, tá? Agora o que a gente vai fazer, que a gente faz é medir a distância, né? Se o tempo t entre esses ticks e um determinado referencial de flutuação livre ou inercial, lembrando o que, que é isso? Se a gente pensa, é um referencial em que a primeira lei de Newton é válida, né? Uma partícula livre em repouso vai permanecer em repouso, ah, ou em movimento com velocidade constante em linha reta, né? E aí, o que que a gente vai fazer? A relatividade especial ela vai nos avisar que um observador diferente passa por nós em movimento relativo uniforme, que normalmente vai registrar um valor diferente da separação espacial S e um valor diferente de lapso de tempo t entre esses dois objetos, né? Esses dois tiques. E essa é uma notícia. A boa notícia é uma descoberta central na relatividade especial. Então, qual que é o nosso problema, né? Basicamente, nosso problema é que a gente mediu um tique aqui, mediu um tique aqui do relógio. E a gente mediu essa distância S aqui entre esses dois tiques. Um outro cara que está passando com uma outra velocidade aqui perto vai medir uma distância diferente e um tempo diferente entre esses dois tiques, tá? Então, todos observadores inerciais, tá? Qualquer que seja o seu estado de movimento relativo, e qualquer que sejam os valores que medem para S e T, vão concordar com um valor de tempo, um valor de um tempo tal entre os tiques, tá? Conforme a gente registra, né? a- existe algum intervalo de tempo entre esses dois ticks que é concordado. Então, e conforme registra no relógio de pulso carregado pela pedra, que é o cara que vai estar nesse observador, então a fórmula é bastante simples. Esse tempo tal que os dois vão concordar é igual ao tempo t, né, em que foi registrado cada um dos ticks, né, menos isso ao quadrado, né? Esse tal ao quadrado é igual a st ao quadrado menos s ao quadrado, tá? Então a gente está usando essa letra grega tal para o tempo do relógio de pulso entre esses dois tiques do relógio, tá? Então, esse aí, o tal vai ser o tempo entre os dois relógios, tá? Então, o tempo absoluto, a gente não sabe. Mas o intervalo de tempo entre esses dois tic-tacs, né? Os dois vão acabar concordando.
O tempo do relógio de pulso é frequentemente chamado, né, de tempo próprio, ou também a gente pode chamar de uma maneira mais formal, de intervalo de espaço-tempo semelhante ao próprio tempo, por exemplo. É aquele semelhante ao tempo porque a separação do tempo t é maior que a separação do espaço s, né? Isso aí a gente descreveu quando a gente estava falando dos possíveis ilhas de Moon, né? Não, das linhas de Moon. E todos os observadores concordam com o valor do tempo do relógio de pulso entre dois eventos. Então, em contraste, né, o valor de t, ele e o valor de s também, né, entre os eventos, normalmente, eles vão diferir de quadro para quadro, né? Dependendo de cada tipo de sistema de referência. Então, se a gente chamar de tal, né? Não, desculpa, chamar de t, o tempo do sistema e a distância desse sistema, né? Então, na verdade, são duas coisas que a gente pode chamar, né? T vai ser o tempo desse sistema de coordenadas e S vai ser a nossa distância desse sistema de coordenadas para um dado sistema de coordenadas, né? Todos os possíveis pares de evento vão seguir essa nomenclatura. Então, o tempo o tempo tal do relógio de pulso ele pode ser usado para a gente poder descrever a separação entre qualquer par de eventos para os quais T é maior que S. Tá? Então, ele informa ao observador, em qualquer tipo de sistema de referência, qual vai ser o lapso de tempo, né, o intervalo de tempo em um relógio de pulso que se move uniformemente de um evento para outro. Então, para simplificar, as unidades de espaço-tempo são as mesmas como ano-luz, né? E anos ou metros de distância, né? E metros de tempo de viagem de viagem da luz, né? É basicamente isso, né? Então, a ideia a gente vai trabalhar com grandes distâncias e o ano-luz vai ser exatamente quantos metros é percorrido um sistema quando ele demora um ano, né? E ele está na velocidade da luz. Essa vai ser a nossa interpretação de ano-luz, tá? É, Então, em ambos os casos, a velocidade da luz c vai ser o fator de conversão entre medidas de espaço e tempo. Por exemplo, a relação entre segundos e metros de tempo de viagem de luz, né, vai ser t, né, esse tempo t metros, né, vai ser igual a ct com t em segundo, né? Então, a nossa equação inicial, né, essa equação de invariância, ele vai conectar o tempo do relógio de pulso entre dois tiques adjacentes com com as suas separações de espaço e tempo em um determinado sistema, né? E ele vai ser chamado de métrica, tá? Então, a métrica, como um sinal de menos essa quantidade elevada ao quadrado, vai ser exatamente a rigor, né? Vai nos dizer a, a separação entre acontecimentos do espaço-tempo, assim como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras faz. Tá? Então, com um sinal, aqui a gente está falando com o nosso sinal de mais para o caso do Teorema de Pitágoras. Então, vamos nos dizer que essa distância entre os pontos no espaço descrito pela geometria euclidiana, né, é esse S. Então, a métrica central é tanto na relatividade especial quanto na relatividade geral. Então, esse vai ser um valor que vai ser usado nos dois tipos de teoria. Então, ao descrever sistemas físicos para os quais pode ser derivada, a métrica fornece a resposta todas as questões possíveis sobre características não quânticas, né? Porque a gente está falando de sistemas grandes, do espaço-tempo. E com uma extensão simples, ela também prediz a trajetória de partículas e luz, tá? Então, ele vai ser bastante interessante também nesse quesito. O fato de todos os observadores concordarem com o tempo tal, né, do relógio de pulso, vai conferir a essa métrica
o valor, o rótulo de invariante, né? Invariante significa que todos os observadores calculam o mesmo valor, independente do referencial que ele está. Então, na relatividade, todas as quantidades invariantes é, é, todas as quantidades, todas as quantidades são variantes, vai ser como um diamante, né? Elas são bastante valorizadas. Esses são as coisas mais importantes, são os diamantes da relatividade, tá? Então, quão rápido a gente precisa ter, né? A gente vai ter a nossa pedra, né? Que o observador está amarrado, né? E ela viaja entre esses dois ticks. A velocidade da pedra, ela depende do referencial. Então, para o nosso sistema de referência, para o nosso sistema de referência que a gente ilustrou, a velocidade suposta constante vai ser v, né? Que é o nosso s sobre t. Então a gente mede a distância se o lapso de tempo tiver na mesma unidade, né? A gente tem essa necessidade e, por exemplo, se uma nave espacial percorre meio ano-luz de distância, durante um ano a sua velocidade é então de 0,5 ano por ano, né? As unidades são canceladas, né? Como outro, por exemplo, se uma partícula elementar se move a 0,7 metros em 1 metro de tempo de viagem da luz, sua velocidade é 0,7. Então, a velocidade v não vai ter unidade. Então, aqui, o nosso v vai representar a velocidade de objeto como uma fração da velocidade da luz, beleza? Sempre vai ser uma fração da velocidade da luz. Então, antes de poder passar, a gente vai tentar resolver um problema, tá? E um problema que vai ser bastante simples, que resume toda essa parte de invariância, tá? Então, a gente vai ter uma nave espacial sem motor, que ela se move de uma velocidade constante, e ela viaja 3 anos-luz em 5 anos, e esse tempo e a distância medidos no referencial de repouso do nosso Sol. Qual que é o intervalo de tempo dessa viagem registrado em um relógio levado com uma nave espacial? Como é que a gente pode fazer isso? Os dois eventos que começam e terminam na viagem da nave espacial, eles estão separados no sistema do Sol por um S que é igual a 3 anos-luz, né? É, e, e, e um T igual a 5 anos. Então, a nossa equação de invariância, ela vai nos dar um resultado no tempo do relógio, que é tal ao quadrado é igual a t quadrado menos s quadrado. T quadrado é 5 anos ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, porque S é 3 anos-luz, tá? 3 anos-luz. Então, 3 ao quadrado. Vai dar 25 menos 9, 16 anos ao quadrado. Portanto, o nosso tal é de 4 anos, que é menos que o intervalo de tempo medido no nosso sistema do Sol, porque no nosso sistema do Sol dá 5 anos, né? Então, o tempo medido no relógio é menor. Segundo problema, a gente vai ter uma partícula elementar que é criada no alvo de um acelerador de partículas e chega a um detector a 4 metros de distância e 5 metros de tempo de viagem de luz, depois medido em laboratório. O relógio de pulso da partícula elementar vai registrar quanto tempo entre a criação e a detecção dela. Então, o evento de criação e detecção, eles vão ser separados no nosso sistema de laboratório por um S igual a 4 metros e um T de 5 metros de tempo de velocidade da luz, né? De viagem de luz. Então, a nossa equação de invariância de tempo vai nos dar tal quadrado igual a t quadrado menos s quadrado. Agora, de novo, o nosso T é 5 metros de tempo de velocidade da luz, então isso daí dá ao quadrado, menos 4 ao quadrado, né, que vai ser esse que é o 4 metros, isso vai dar 25 menos 16, e agora a nossa unidade é 9 metros quadrados, então nosso tal vai ter se dado em metros. Então, de novo, o tempo do relógio de pulso para essa partícula é menor que o observado pelo sistema do laboratório, ok? Bom, acho que o nosso segundo tópico importante que a gente tem para poder discutir é o tempo próprio, né? A distância própria, né? Distância própria. Então, agora a gente tá discutindo, a gente chegou a definir o tempo próprio, né? Que seria o tempo do relógio, né? E agora
dois fogos de artifício, eles vão explodir separados por 1 metro. E ao mesmo tempo, conforme medido em uma determinada estrutura de flutuação livre, eles vão ter o mesmo tempo e há uma separação de 1 metro. Então, nesse sistema, essas explosões vão ser simultâneas, tá? Num determinado sistema. No sistema que mediu isso, essas explosões são simultâneas. Então, nenhuma pedra ela pode viajar suficientemente rápida para estar presente em ambas as explosões sem se mover em uma velocidade infinita, né? Que é impossível. Então, portanto, então a nossa primeira equação, que era a equação da invariância, da métrica, né? Do tempo próprio, é inútil para a gente definir um tempo tal entre de relógio de pulso, por exemplo, entre esses dois eventos. Então, agora a gente vai discutir um problema. Eu deveria ter feito um slide a mais, né? Só com os nomes, né? Porque isso aqui está aparecendo. Não era para aparecer agora, mas ok, tá? Então, seguimos com isso. Então, o nosso problema vai ser o seguinte agora. É, na nossa no nosso em que velocidade aproximadamente constante uma nave espacial ela deve viajar para que os ocupantes envelheçam apenas 1 ano durante uma viagem da Terra até a galáxia de Andrômeda. Então, a Andrômeda ela vai ficar a 2 milhões de anos-luz de distância da Terra. Como é que a gente vai resolver isso? A palavra aproximadamente, na nossa formulação do problema, ela vai dizer que a gente pode fazer algumas suposições. Então, a gente vai assumir que um único referencial de flutuação livre pode se estender desde o Sol até Andrômeda, tá? Então, a nossa relatividade especial ela pode ser aplicada, tá? E virtualmente não deveria, mas... Então, a gente também prevê que a velocidade da nave espacial medida no referencial do Sol é muito próxima da unidade, né? E a velocidade da luz, né? Porque a unidade vai ser a nossa velocidade da luz. E isso nos permite definir 1 mais essa velocidade v igual a 2, tá? Então, daqui a gente tem os seguintes passos. A gente tinha essa equação que era a equação da métrica, né? Isso, portanto, vai ser t quadrado vezes 1 menos s quadrado sobre t quadrado. Isso é t quadrado vezes 1 menos v quadrado, né? Isso aqui vai ser v quadrado, tá? S por t, v, tá? T quadrado, isso aqui é um produto notável, diferença de quadrados, fatoramos aqui, e isso a gente pode fazer a aproximação, como a gente sabe que isso aqui é v, né? Isso aqui, os dois são iguais, né? A gente consegue fazer uma aproximação de 2, né? 1 mais 1, 2, 2t quadrado vezes 1 menos v quadrado ou menos 1 vezes v, tá bom? Então, se a gente iguala a primeira e a última expressão, a gente vai obter 1 menos v, né? 1 menos v, esses dois têm que ser igual, é igual a tal quadrado sobre 2t quadrado, né? Tal quadrado sobre 2t quadrado, ok? Agora, a gente assume que v é muito próximo da velocidade da luz. E isso segue que o tempo tal para a viagem no referencial do Sol é muito próximo do tempo que a luz leva para fazer a viagem de 2 milhões de anos. Tá? Então, se a gente substituir esse valor e também exigir que o tempo do relógio de pulso na nave espacial, que é o envelhecimento dos ocupantes durante a viagem, ele seja tal igual a 1 ano, o resultado é o seguinte: a gente tem 1 menos v, né? Isso é aproximadamente tal sobre 2t quadrado, beleza? Repetiu aqui. Isso vai ser 1 ano ao quadrado, né? Que é o que a gente quer, dividido por 2 vezes 4 vezes 10 a 12 anos ao quadrado, tá? E que é, né, a nossa distância, né? E isso vai ser 10 a menos 12 sobre 8, então vai dar 1,25 vezes 10 a menos 3, né? Então aqui essa equação ela expressa o resultado numa notação científica bastante sensível, né? No entanto, a gente pode ficar mais impressionado se você relatar a velocidade como uma fração de velocidade da luz, ou seja, isso vai ser uma velocidade de
0.999999999999875, né? Então, esse resultado, ele justifica a suposição que que a gente faz sobre o valor de V, né? E o tempo de viagem medido na referencial do Sol. Então, a gente pergunta, uma pergunta adicional, por exemplo, a que distância do piloto da espaçonave mede entre a Terra e Andrômeda, né? A gente também vai ter esse problema. Então, aqui a gente volta para o nosso problema de distância própria, né? A gente quer saber agora distâncias. Então, para nosso problema de explosão lá do começo, né? As explosões que são separadas por 1 metro, né? Essas explosões simultâneas são, portanto, inúteis para a gente poder medir o tempo, mas elas são perfeitas, né? Para medir o comprimento. E aí a pergunta: como que você mede o comprimento de uma haste se ela estiver em movimento ou em repouso no seu referencial? Como? A gente dispara dois fogos de artifício nas duas pontas e ao mesmo tempo, ou seja, o nosso T igual a zero, né, no nosso quadro de referência. Em seguida, a gente define o comprimento da haste do nosso quadro como sendo a distância entre esse par de explosões, né? Então, a relatividade especial ela vai nos avisar que um observador diferente que passa, né, que por nós em movimento relativo uniforme, normalmente não vai concordar que os dois fogos de artifício eles explodem ao mesmo tempo. Essa é a má notícia. Então, é a ideia mais difícil da gente entender em toda a relatividade especial. Mas há uma boa notícia: todos os observadores inerciais, qualquer que sejam o seu estado de movimento relativo, podem calcular a distância entre as explosões, tal como registrada no sistema de referência, tá? Em que ocorrem simultaneamente. Então, a nova métrica é uma variação da nossa antiga métrica. Então, a gente vai ter um sigma quadrado, que é igual a s quadrado menos t quadrado. Vamos lembrar da antiga métrica, que era t quadrado menos s quadrado. Aqui o que a gente fez foi inverter, tá? Isso aqui é a nova métrica que a gente tem. Então, essa letra grega sigma, ela vai nos representar o que a gente chama de distância própria entre dois eventos, tá? Ou mais formalmente, né, o nosso intervalo do espaço-tempo semelhante ao espaço. Então, é semelhante ao espaço porque aqui a separação de espaço S é maior que a separação de tempo T. Então, todos os observadores flutuantes, né, eles vão concordar com o valor de distância adequado. A distância adequada vai ser, então, ou distância própria, né, vai ser uma invariante, né? Então, em constante, o nosso valor de t, se a gente for verificar, e o valor de S entre esses eventos, normalmente eles vão ser diferentes, respectivamente, porque a gente conforme medido em sistemas diferentes. Então, o que a gente vai ter de variante vai ser a distância própria, tá? Então, a distância própria pode ser usada para descrever a separação entre qualquer par de eventos de tal forma que S seja maior que T, tá? Então, a gente vai dizer ao observador em qualquer referencial qual é a distância sigma, né? Qual a distância sigma entre os eventos medidos em um referencial no qual ele ocorre ao mesmo tempo. Então, a gente atribui um significado especial ao comprimento de uma barra medida na estrutura em que ela está em repouso. A gente deixa um foguete explodir em cada extremidade de uma haste ao mesmo tempo da sua estrutura em repouso. A gente vai chamar a distância entre essas explosões de comprimento adequado ou comprimento próprio da haste, e qualquer outro observador inercial, qualquer que seja seu espaço de movimento relativo, pode calcular o comprimento adequado da haste a partir da nossa equação de métrica, né? Então, usando o tempo t e as distâncias que ele mede entre essas explosões específicas, no seu próprio referencial inercial, ele consegue calcular a nossa distância própria, né? Então, como no caso do tempo próprio, as unidades de espaço e tempo da equação da distância própria são as mesmas como ano-luz e anos, ou metros de distância e metros de tempo, se a gente está falando de viagem da luz, tá? O nome intervalo espaço-tempo é o nome coletivo para o intervalo espaço-tempo tipo tempo e o intervalo espaço-tempo tipo espaço,
né, que vão ser gerados pela nossa equação da métrica de tempo próprio e da métrica de distância própria. Tá? Então, assim, a gente consegue seguir para o nosso próprio tópico, que é o princípio do envelhecimento externo, que vai ser basicamente gerado a partir do nosso paradoxo dos gêmeos. Né? Então, a gente definiu e conversou sobre o paradoxo dos gêmeos um tempo atrás, e a gente vai revisitar esse paradoxo agora. Então, para a gente se preparar para o espaço-tempo curvo, né, seja lá o que isso for significar, a gente precisa observar mais detalhadamente o movimento de uma partícula livre no espaço-tempo plano, né? A área do referencial de flutuação livre, em que a relatividade especial descreve corretamente o movimento. Então, como uma partícula livre ela vai se mover no espaço-tempo plano? A gente vai dizer o seguinte: isso aqui parece uma pergunta ridícula. Então, todo mundo sabe que uma partícula livre se move com velocidade constante em linha reta, pelo menos quando a gente observa no referencial de flutuação livre, que é no caso de um referencial inercial, né? Assim, mas por que uma partícula livre se move em linha reta com velocidade constante? O que está por trás desse movimento? A nossa resposta para o espaço-tempo plano vai ser um teste para uma nova descrição do movimento do espaço-tempo curvo, a arena de elasticidade, tá? Da relatividade, vai ser uma área da nossa general, da nossa relatividade geral, né? Então, uma descrição profunda desse movimento, né? Ele vai ser conhecida pelo famoso paradoxo dos gêmeos, né? Então, a gente vai lembrar que em uma gêmea idêntica, né, que é deixada na Terra, né? Enquanto a sua irmã, ela vai viajar, né? Então, uma é deixada na Terra, e aí a irmã gêmea viaja freneticamente até uma estrela distante e vai retornar. Quando as duas se reencontram, a gêmea que fica em casa envelheceu mais do que a sua irmã viajante. Então, esse resultado pode ser previsto, né? Se a gente lembrar do nosso problema, nosso vídeo próprio, né, de paradoxo dos gêmeos, né? Ao serem reunidas, as gêmeas idênticas não são mais idênticas. Então, isso é estranho, mas quase ninguém que tem estudado a relatividade duvida da diferença de idade, e as experiências com partículas em movimentos rápidos vão confirmar esse tipo de problema. Então, qual gêmea tem um movimento que pode chamar de natural? Então, Newton tem uma definição de movimento natural. Ele vai dizer que, por exemplo, um gêmeo em repouso vai tender a permanecer em repouso, né? Até, né? Essa é a primeira lei de Newton, né? Então, esse é o natural. Portanto, a gêmea que fica em casa, que se move vai ser a que se move no seu movimento natural. Em contraste, né, a gêmea que vai e volta, né, sai e volta, sofre as forças necessárias para mudar o seu estado de movimento. Do movimento de saída para o movimento de entrada, né, para que as duas irmãs possam se reencontrar novamente, pessoalmente. Né. O movimento da gêmea viajante, portanto, é forçado, ele não é natural. Então, agora é a hora da gente fazer a pausa, né, para poder resolver uma outra um outro problema, né? É, Então, o que que a gente pode, qual que vai ser a nossa questão para a gente poder discutir, tá? Algumas questões conceituais a princípio, tá? Então, é, então a gente pode pensar, sei lá, no nosso caso do paradoxo dos gêmeos. O gêmeo que fica em casa vai ser mais velho quando se reúne novamente se o gêmeo viajante. Primeiro, se a gente tiver que o gêmeo viajante ele vai para a galáxia de Andrômeda, 2 milhões de anos de distância e vice-versa, quem é que vai, o gêmeo que fica em casa vai estar mais velho? Eu acho que sim, né? Se ele voa até Alpha Centauri a 4 anos-luz de distância e volta, também vai ser o caso do nosso gêmeo que fica em casa, vai ser mais velho, né? Se ele voa até o planeta Plutão e volta, também ele vai ser mais velho.
Se ele voa até a Lua da Terra e volta, ele também vai ser mais velho. Então, se ele vai à casa do vizinho e volta, também vai ser mais velho. Então, em qualquer caso de viagem, independente da velocidade, independente da distância, o que fica em casa vai ser mais velho. Qual que é a questão, né? A questão é que quanto maior a distância e maior a velocidade, maior é a diferença de idade, mais perceptível vai ser esse problema. Nosso segundo caso vai ser nesse caso, esse caso em que ah, ele vai até a casa do vizinho e volta, né? Então, qual que é a diferença aproximada do envelhecimento entre os gêmeos, se o gêmeo que viaja caminha a 1 metro por segundo e a casa do vizinho fica a 100 metros de distância? Então, quanto tempo o que ficou em casa fica mais velho? Então, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa pensar na nossa equação de tempo próprio, né? Então, para S ao quadrado, e a gente vai aplicar a viagem de ida da casa do gêmeo até a casa do vizinho. Então, a palavra aproximadamente na fórmula do problema vai nos dar a permissão de fazer as suposições. Novamente, a gente não nota os resultados do paradoxo dos gêmeos em toda a vida cotidiana, então parece razoável que a gente poder assumir que o tempo no nosso sistema T é muito é quase o mesmo que o tempo do relógio de pulso, que é o tempo próprio, né? Para o passeio numa casa do vizinho ao lado. Então, isso nos permite poder definir que T mais o nosso tempo próprio vai ser igual a 2T, tá? Porque vai ser praticamente igual. Então, a gente pode fazer as seguintes etapas. A gente também vai definir T como sendo S sobre V, né? Em uma das etapas. Então, a gente vai usar a nossa equação da métrica, né, para o tempo próprio, ela só tá reorganizada, né? E isso aqui, de novo, diferença de quadrados, a gente vai assumir a fatoração. Assumindo a fatoração, a gente vai fazer aquela aproximação e aqui a gente vai ter que t mais tal é igual a 2t, tá? E t também ao mesmo tempo vai ser s sobre v. Então, essa daqui vai ser a nossa equação, tá? Então, agora, né, a equação vai nos dar a nossa expressão, né? Essa expressão vai ser a nossa expressão final, né? E a gente igualar a primeira e a última das expressões na última linha, né, dessa equação, e a gente multiplicar, né, por v sobre 2s, a gente vai obter que t menos tal é aproximadamente SV sobre 2, né? SV sobre 2, tá? A gente precisa expressar a velocidade v como sendo uma fração da velocidade da luz. Então, uma velocidade de 1 metro por segundo vai ser igual a 1 metro por segundo sobre c, ou seja, 1 metro por segundo sobre 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso vai ser 3,3 vezes 10 a menos 9 da velocidade da luz, né? Então, se a gente substituir esses valores em v na nossa equação, né, a gente vai ter a nossa diferença, né, de tempo para o que ficou em casa e o gêmeo que foi viajar. Então, a gente vai pegar t menos tal, é aproximadamente 100 metros vezes essa velocidade dividido por 2. Então, a diferença de idade deles em segundo vai ser é, ou em metros de viagem, no tempo de viagem, metros de tempo de viagem de luz, vai ser 3,3 vezes 10 a menos 7 sobre 2, tá? Isso aqui, né? Isso aqui ainda não está em segundo, né? Isso aqui não está em segundo, né? Então, a diferença de ida e voltas vai ser o dobro desse valor, ou 3,3 vezes 10 a menos 7 metros de tempo de viagem de luz. Então, se a gente divide os resultados pela velocidade da luz para a gente obter a diferença de tempos em segundo, aí a gente vai ter a diferença de tempo em segundo, como sendo 3,3 vezes 10 a menos 7 metros, e dividido por 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a gente vai ter uma diferença de 1,1 vezes 10 a menos 15 segundos, né? Então, bom, então a gente verifica que isso aqui, esse resultado, ele justifica a nossa suposição de que os dois tempos de t e tal são quase iguais. Então, assim, a gente, depois de caminhar até o lado e voltar,
As gêmeas, elas vão ser, vai ter aproximadamente 10 a menos 15 segundos mais nova que a irmã que fica em casa. Então, medir essa pequena diferença de tempo excede a sensibilidade de qualquer tipo de relógio, até o relógio atômico mais preciso possível. E por isso que a gente não nota esses efeitos relativísticos na nossa vida cotidiana. Só que a natureza testemunha a diferença ao selecionar o gêmeo que fica em casa, né? Como cujo movimento ou cuja a falta de movimento desse sistema for natural. Então a gente volta à nossa discussão, uma vez que agora ilustra esse tipo de problema, né? E aí a gente volta a discutir, né, exatamente essa ideia de movimento natural ou não natural, né? E a gente, visto a partir de um segundo tipo de sistema de flutuação livre, relativamente móvel, o gêmeo que fica em casa, ele se move com velocidade constante em linha reta. O movimento dele também é natural. Então, Newton vai dizer que um gêmeo que em movimento, ele tende a continuar em movimento com velocidade constante em linha reta. Portanto, o movimento de dos gêmeos, o que fica na Terra, né, o gêmeo terrestre, ele também é natural, né, o que está viajando, saindo da Terra, ele também é natural, no ponto de vista de um segundo sistema em movimento relativo uniforme, né, ou de qualquer tipo de sistema movendo-se uniformemente em relação ao nosso sistema original. Em qualquer sistema, o intervalo de tempo de relógio de pulso do gêmeo que fica em casa pode ser calculado a partir da métrica do tempo próprio. Então, aqui, a lição do paradoxo dos gêmeos é que o movimento natural de um objeto livre entre dois eventos do espaço-tempo plano é aquele para o qual o relógio de pulso usado pelo objeto tem uma leitura máxima de tempo entre esses dois exemplos. Então, os puristas vão insistir que não digamos leitura máxima, mas sim uma leitura extrema, né? Máximo ou mínimo. Então, aqui, a gente vai ter apenas exemplos de tempo máximo de relógio de pulso para o movimento natural. Mesmo assim, a gente vai tentar manter os puristas felizes, né? E a gente vai substituir essas duas palavras, máximo e mínimo, pela palavra extremo, tá? Então, o resultado é o princípio de envelhecimento extremo, tá? Então, e agora que eu notei que eu escrevi errado em todos os slides, né? É princípio de envelhecimento extremo e não princípio de envelhecimento externo. Eu preciso corrigir, mas ok, é princípio de envelhecimento extremo. Então, o que que vai ser o princípio de envelhecimento extremo? Eu não lembro se eu coloquei no próximo slide. Não coloquei. Então, o princípio de movimento de envelhecimento extremo vai ser que o caminho que um objeto livre percorre entre dois eventos no espaço-tempo é o caminho para o qual o intervalo de tempo entre esses eventos registrado no relógio de pulso do objeto é um extremo, tá? Então acontece que o princípio de envelhecimento extremo vai descrever o movimento mesmo quando o espaço-tempo não é plano. Então o princípio do envelhecimento extremo vai nos acompanhar no espaço-tempo curvo, no reino da relatividade geral até o final do curso. Então, mas por enquanto a gente vai permanecer no espaço-tempo plano e utiliza o princípio de envelhecimento extremo para derivar expressões relativísticas para energia e momento, tá? Então, passamos para o nosso próximo tópico, vai ser a energia na relatividade especial. Também tratamos isso, né? Então, se a gente combinar a métrica com o princípio de envelhecimento extremo, perdão, a gente vai ter uma expressão relativística, né, para a energia do espaço-tempo plano. A fórmula para energia é usada na relatividade especial. Então, aqui vai estar o nosso plano resumido. Então, a gente vai ter uma pedra livre, seguindo seu caminho natural, carrega um relógio de pulso que emite três flashes, tá? A gente considera que todos os três flashes estão fixos no espaço e os tempos de emissão do primeiro ou do último flash também serão fixados, tá? Então, vai ajustar o tempo do flash intermediário para o tempo do relógio de pulso, desde o primeiro piscar até o último flash, que é um extremo, tá? O resultado vai ser a expressão para uma quantidade que é a mesma ao longo de todos os segmentos do caminho. Essa quantidade vai ser conservada. Então a gente vai identificar a quantidade conservada como sendo a energia. Agora a gente vai preencher alguns detalhes. Então, a gente vai pensar que uma pedra é livre voando ao longo de uma linha reta no espaço, observado em um referencial inercial qualquer, tá? Então, a gente tem esses dois problemas, né? Então, a gente tem uma pedra livre voando e ela está observada
em qualquer. Tá? A pedra vai emitir três flashes, tá? O nosso flash um, flash 2 e flash 3, tá? E aqui também, ó, flash um, flash 2, flash 3. São os três eventos, tá? Ah, então, entre parênteses, dois segmentos adjacentes da sua trajetória são segmentos rotulados como sendo A e B nessas figuras, tá? Então, esses dois segmentos, eles não precisam ter o mesmo comprimento, tá? Então, fixe as posições de todas as três emissões de flash no espaço, fixa também o tempo para as emissões de flash um e 3. Então, a nossa pergunta é, em que instante T a pedra livre vai passar pelo local 2 e emitir o segundo flash. Então, a gente vai encontrar esse tempo intermediário, exigindo que o tempo total do relógio de pulso de um a 3 seja um extremo, tá? Em outras palavras, a gente vai usar o princípio do envelhecimento extremo para poder encontrar o tempo para o flash intermediário. Então, o resultado vai levar uma quantidade conservada, né? Vai ser a energia da pedra, tá? Então, agora, para a derivação passo a passo completa, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai usar T, o tempo do nosso sistema, né? Então, a gente está no nosso sistema de tempo, né? Entre o nosso flash um e o flash 2 e tomar S como sendo a distância, né? Sistema de distâncias entre esses dois flashes, né? Então, a métrica do tempo próprio vai nos dizer que o relógio de pulso, ele tem um tempo tau A ao longo de um segmento A, dado por tau A igual a t quadrado menos s quadrado elevado a meio. Então, para a gente preparar para derivar isso, a gente vai ter que usar, né, de fato, uma derivada, né? Então, não é derivar simplesmente de chegar no resultado, mas derivar de derivada, né? Então, para a gente preparar para a derivada que leva ao envelhecimento extremo, a gente precisa diferenciar essa expressão em relação ao tempo intermediário t. Então, a gente vai ter aqui que del TA delta A del dt é igual a isso aqui, né? Em t, que vai ser regra da cadeia, basicamente, né? Que vai dar t sobre tau A, né? Então, qual que vai ser o nosso próximo passo? Em seguida, a gente vai tomar um T grande, como sendo tempo fixo entre os flashes um e 3, tá? E S grande sendo a distância fixa entre eles. Então, o tempo do nosso sistema entre os nossos, o flash número 2 e o número 3 vai ser T grande menos Tzinho. E a distância desses sistemas vai ser S grande menos Szinho. Portanto, o tempo do relógio de pulso ao longo do nosso segmento B vai ser dado por tau B igual a T grande menos Tzinho ao quadrado, menos S grande menos Szinho ao quadrado, elevado a meio. Também é a mesma variante, né? Aí, de novo, a gente precisa preparar para derivar a nossa e chegar no nosso princípio de envelhecimento extremo, né? Então, a gente precisa diferenciar essa expressão em relação ao nosso tempo intermediário tzinho, né? Então, essa diferenciação dá esse resultado, né? Então, opa, eu apertei aqui sem querer. Então, o tempo total, né, do relógio de pulso, ele é tal, né, do evento um, né, ao evento 3 vai ser a soma do tempo do relógio de pulso entre o evento um e 2 mais o tempo do relógio de pulso entre o evento 2 e o evento 3, né? Então, esse tal vai ser igual a tal A mais tal B, tá? Então, agora a gente se pergunta quando, né, em que intervalo de tempo a pedra seguindo seu caminho natural, ele vai passar no ponto intermediário e vai emitir o segundo flash, o 2. Então, quando a gente precisa responder com o princípio do envelhecimento extremo, né? O tempo t, né, ele vai ser tal que envelhecimento é um extremo, né? Então, para a gente poder encontrar esse extremo, a gente precisa definir a derivada de tal, né, em relação a t sendo igual a zero.
Então a gente pega a derivada de ambos os lados da nossa expressão e a gente substitui nessa expressão geral. Então, del tal d tal dt igual a d tal a dt mais d tal b dt, e a gente tem as relações para cada uma dessas, e isso tem que ser zero. Então, a nossa última igualdade dessa equação, ela vai nos levar a que expressão? A t sobre tal A igual a t grande menos t sobre tal B, né? Então, nessa expressão, o tempo t, né? O sistema de tempo t é o tempo porque a partícula leva para atravessar o segmento A, né? A gente vai chamar de tempo de t de A, né? Então, o tempo t, t grande menos tzinho, é o tempo que o nosso sistema leva para a partícula atravessar o segmento B, né? Então, isso a gente vai chamar de tzinho B. Então, essa equação, ela pode ser descrita de uma forma mais simples, como sendo tzinho A sobre tal A igual a tzinho B sobre tal B, ok? Então, agora, as localizações dos segmentos A e B, né, onde foram escolhidas arbitrariamente ao longo da trajetória retilínea, no espaço da partícula que vai se mover numa região plana do espaço-tempo. Então, essa equação vale para todos os pares de segmentos adjacentes colocados em qualquer lugar ao longo do caminho. Não especificamos onde o segmento A deveria estar, nada vai impedir de iniciar a análise com o segundo segmento B e adicionar o nosso terceiro segmento C, com o qual a gente precisa comparar, que pode ser um comprimento diferente de qualquer um dos dois segmentos anteriores. Então, a nossa equação ela vai se aplicar ao nosso segundo e terceiro segmento. Mas se o valor da expressão for o mesmo para o primeiro e o segundo segmento, e também o mesmo para o segundo e terceiro segmento, então a gente deve ser o mesmo para o primeiro e terceiro segmento. Então a gente vai continuar dessa forma, imaginar toda uma série de segmentos adjacentes, se a gente rotular A, B, C, D, etc., para qualquer um dos quais essa equação se aplica, levando a um conjunto de equações TA sobre tal A, igual a tal B sobre tal B, e assim indo para o número de segmentos que forem necessários. Então, em resumo, aqui está uma quantidade que é uma constante do movimento de partícula livre, uma quantidade que tem o mesmo valor ao longo de qualquer segmento de trajetória natural de uma partícula livre que vai se mover no espaço-tempo plano. Essa equação ela vai dizer que Tzinho sobre tal é uma constante do movimento. E qual que é essa quantidade, né? Ela está relacionada a uma expressão relativa para a energia total da partícula. Se já estudamos a relatividade especial, a gente sabe que Tzinho sobre tal é igual a esse Tzinho sobre a expressão de tal, plá, 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 e isso é a energia sobre a massa, né? Então, mzinho é a massa da partícula, e essa equação vai dar a energia por unidade de massa da partícula que se move com uma velocidade constante, tá? Se a partícula muda de velocidade, então ela muda de energia. Então, nesse caso, faz sentido a gente falar sobre velocidade instantânea e usar a notação de cálculo. Então, a gente vai deixar o par de emissão de flash da primeira figura ser separada pelas coordenadas incrementais do nosso quadro dt, né? E ds, e pelo tempo incremental de relógio de pulso d tal, né? A equação para E sobre M, então, ela vai ter uma forma do tipo E dt igual a d tal, né? Então, isso, ordinariamente, a gente usa a razão E sobre M nas equações, em vez de apenas E. Por quê? Porque a gente enfatiza dois princípios importantes. Primeiro, apenas as velocidades dos espaços temporais entre eventos aparecem em um lado da equação desse tipo, né? Então, a gente lembra que a geometria do espaço-tempo que leva a essa expressão e não alguma estranha propriedade na matéria. E segundo, a razão E sobre M não tem uma unidade. Portanto, quem utiliza essa equação tem total liberdade na escolha da unidade de E e M, desde que seja a mesma unidade.
a mesma unidade do numerador e do denominador da nossa equação. Pode ser o quilograma ou a massa do próton, 1 bilhão ou 1 milhão de eletronvolts. Se a gente insiste em usar unidades convencionais como joule para energia E quilograma para massa M, então o fator de conversão C quadrado ele vai ser necessário e vai se intrometer nas nossas equações simples. E aí a gente vai ter uma equação do tipo E em joules dividido por massa de quilograma vezes C quadrado igual a dt sobre Agora é importante a gente ver a partícula a partir de um referencial no qual a partícula está em repouso. Então, nesse sistema de repouso, há uma distância zero S, né? A distância zero entre as emissões de flash sequenciais. A equação inicial, a de invariância do tempo, né? Ela diz que para S igual a zero, então o tempo no sistema T e o tempo do relógio de pulso tal tem exatamente o mesmo valor. Então, para uma partícula em repouso, então a nossa equação se reduz à equação mais famosa de toda a física, né? E em joule no repouso é igual a massa em quilo vezes c quadrado. Então, é importante notar que essa equação descreve a energia de repouso da partícula. Para uma partícula em movimento, a energia é dada pela nossa equação anterior, né? Essa relação. Então, essa equação, C, vai ser um valor definido de 2,99792,458 metros por segundo, né? E a equação vai ter a mesma forma correta de E, medido também em ergs, M em gramas e C em centímetros por segundo. Então, a gente só precisa usar as nossas unidades adequadas. Aqui a gente está trabalhando no SI, mas se a gente quiser mudar para o CGS também, tudo bem, sem problema. E agora, no que diz respeito ao momento, né, a expressão relativística para o momento é derivada por um procedimento análogo, né, ao usado para derivar as expressões relativísticas para a energia. E as figuras também vão ser muito semelhantes a essas figuras da energia, mas nesse caso o tempo t para emissão intermediária do flash é fixo. Então a posição para esses eventos são variadas para a direita e para a esquerda, para poder produzir um extremo para o tempo total do relógio de pulso, desde o primeiro flash para o terceiro flash, né? A gente pode realizar a derivação do momento como exercício, né? Mas é semelhante. O resultado é uma segunda constante do movimento para uma partícula livre, que vai ser S sobre tal, né? E que vai ser toda essa brincadeira, vai dar P sobre M. Então é muito semelhante, né? E essa equação vai nos dar o momento por unidade de massa se movendo com uma velocidade constante. Se a partícula ela varia de velocidade, então, de novo, a gente precisa usar a notação de cálculo, né? P sobre M igual a ds dt, d tal, né? E essa equação vai ter a mesma forma como sendo a mecânica não relativística do Newton, exceto que a gente vai ter um incremento no tempo do relógio de pulso d tal, que substitui o nosso intervalo de tempo newtoniano, né? Que vai ser o nosso tempo universal dt, né? Então, com isso, nosso próximo passo importante vai ser falar sobre massa, né? Então, uma relação importante, né, eh, entre massa e energia e momento, ela vai decorrer da métrica e das nossas novas expressões para energia e momento. Se a gente supor que uma pedra em movimento emita dois flashes muito próximos no espaço ds e no tempo dt, então a nossa equação da métrica ela vai fornecer o aumento do tempo do relógio de pulso d tal, né? Então, d tal quadrado igual a dt quadrado menos ds ao quadrado. Se a gente dividir tudo isso por d tal ao quadrado e multiplicar por m ao quadrado, a gente vai obter uma equação com essa cara, né? Como essa massa aqui a gente poderia colocar aqui dentro sem nenhum problema, né? E aí a gente teria essa relação. Ou se a gente substitui essas expressões para energia e momento, né? A gente vai ter m quadrado é igual, isso aqui é energia, né? Isso aqui é energia ao quadrado, isso aqui é momento ao quadrado, né? Então, essa equação, a massa, energia e momento são todas expressas na mesma unidade, como quilograma ou eletronvolt. Nas unidades convencionais, a equação vai ter uma forma mais complicada, que vai ser referente, vai ter a nossa velocidade da luz para poder
fazer a nossa conversão, né? Tá? Então, esse no subscrito significa unidades convencionais, né? Então, a gente está falando de SI. Então, essas equações elas são expressões centrais na relatividade especial, e a energia da partícula E normalmente vai ter um valor diferente quando medida em diferentes referenciais que está em movimento relativo uniforme. Além disso, o momento da partícula normalmente vai ter um valor diferente quando medido em referenciais diferentes que está em movimento relativo uniforme. No entanto, os valores dessas duas quantidades em qualquer referencial de flutuação livre, ela pode ser usada para determinar o valor da massa na partícula m, que é independente da referencial. A massa da partícula m é invariante, independente do referencial, assim como o tempo dt, né? Desculpa, assim como o tempo d tal, né? Assim como o tempo d tal, que é registrado no relógio de pulso entre os tiques da equação da métrica, né? Que é invariante, independente do referencial. A massa de uma chave, por exemplo, de um carro ou uma xícara de café, tá? Que é definida nessa equação, é aquela que a gente usa para todos os nossos estudos de relatividade especial e geral. Essa massa de teste responde à estrutura do espaço-tempo na sua vizinhança, mas tem massa suficientemente pequena para não afetar essa estrutura do espaço-tempo. Em contraste, a grande massa, emissão de um planeta, estrela, buraco negro, afeta o espaço-tempo na sua vizinhança. Onde quer que a gente esteja, a gente pode sempre escalar um referencial total de flutuação livre, tá? E aplicar a técnicas especiais, expressão na relatividade, ou algum outro método padrão para poder medir a massa mzinho na nossa partícula de teste, né? Então a gente pode agora passar para o nosso próximo tópico, que é o sistema de flutuação livre como sendo local, né? Então a nossa flutuação, o nosso sistema de flutuação livre, que a gente também vem chamando desde sempre de inercial, vai ser a arena na qual a relatividade especial descreve a natureza. O poder da relatividade especial, ele vai aplicar estritamente apenas a um referencial ou a cada um de uma coleção de referenciais sobrepostos em movimentos relativos uniformes, tá? No qual a partícula livre liberada do repouso vai permanecer em repouso e uma partícula lançada em uma determinada velocidade mantém a magnitude e a direção dessa velocidade, tá? Se fosse possível a gente abraçar o universo com uma única flutuação livre, um único sistema de flutuação livre, ou seja, um sistema referencial, né? Então a relatividade especial descreveria esse universo. E a relatividade geral não seria necessária. Mas a relatividade geral, ela é necessária precisamente porque os referenciais ah, porque tipicamente inerciais eles são inerciais apenas numa região limitada, né, do espaço e do tempo. Os referenciais inerciais são locais. A estrutura de flutuação livre ela pode ser percebida, por exemplo, dentro de vários containers, tá? Como uma nave espacial sem motor em órbita ao redor da Terra ou do Sol, ou um elevador cujos cabos foram cortados, um elevador nave espacial sem energia do espaço interestelar, andando nessas estruturas de flutuação livre por um curto período de tempo, a gente não vai encontrar nenhuma evidência de gravidade, tá? Bem, a gente quase nenhuma evidência. O recinto em que viajamos ele não pode ser muito grande ou cair por muito tempo sem que algumas mudanças inevitáveis do movimento relativo sejam detectadas entre partículas dentro desse recinto. Por quê? Porque partículas de teste amplamente separadas dentro de um grande espaço fechado são afetadas de maneiras diferentes pelos campos gravitacionais não uniformes da Terra. Para usar o modo de falar newtoniano, a gente vai pensar assim. Então, por exemplo, duas partículas liberadas lado a lado, elas são atraídas em direção ao centro da Terra, de modo que se aproximam conforme medida dentro de um vagão ferroviário horizontal ao longo de um estreito em queda, né? Então, por exemplo, se a gente tem essa situação, as duas partículas vão se atrair para o centro da Terra. Só que se a gente está mover sim uma direção ao outro, não tem
em uma direção ou outra não tem nada a ver com a atração gravitacional entre essas partículas de teste, que é localmente insignificante. Então, como outro exemplo, a gente vai pensar em duas partículas de teste lançadas verticamente, mas uma diretamente acima da outra em um vagão ferroviário longo e também estreito em queda vertical. Para a separação vertical, as suas acelerações gravitacionais em direção à Terra estão na mesma direção de acordo com a análise newtoniana. No entanto, a partícula mais próxima da Terra é atraída mais fortemente para a Terra e gradualmente deixa a outra para trás. As duas partículas vão se mover para longe. Então, nessa situação em que essas duas estão caindo, a gente não observa a diferença relativa da velocidade de queda dessas duas. Mas aqui sim, essa aqui de baixo sempre vai estar mais rápida que a de cima, mesmo que elas sejam lançadas no mesmo momento. Então, a gente verifica essa gravidade, né, exatamente porque a a gente tem esse gap, essa variação de velocidade, né? Então, de novo, né, a gente pode pensar que aqui, né, essas partículas, a partícula mais próxima da Terra, ela vai ser mais fortemente atraída pela Terra e gradualmente vai deixar a outra para trás, né? As duas partículas, elas vão se mover juntas para longe cada vez mais separados conforme a gente observa dentro da nossa carruagem em queda. E qual a conclusão? O gabinete grande não é uma estrutura flutuante. Então, um passageiro em qualquer vagão que a gente está vendo aqui, vê o par de partículas de teste acelerar em direção uma à outra ou se afastar uma da outra. Esses movimentos relativos ganham o nome de aceleração de maré, porque surgem no mesmo tipo de campo gravitacional não uniforme, dessa vez o campo da Lua, que é responsável pelas marés oceânicas da Terra. Agora a gente quer que as leis do movimento pareçam simples no nosso referencial de flutuação livre, né? Porque né, a gente quer eliminar todas as acelerações relativas produzidas por causas externas, né? Eliminar, gente, significa reduzir elas abaixo do limite de detecção para que não afetem as medições das velocidades de uma partícula no experimento, por exemplo. A gente vai eliminar o problema escolhendo uma sala que esteja suficientemente pequena. Uma sala menor, movimentos relativos menores de objetos em diferentes pontos da sala acontece nessa sala menor, né? Então, deixa alguém ter instrumentos de detecção de movimento relativo com qualquer grau de sensibilidade. Não importa quão fina seja a sensibilidade, a sala sempre pode ser tão pequena que esses movimentos relativos perturbadores sejam pequenos demais para serem detectáveis no tempo necessário para o experimento. Ou, em vez de diminuir a sala, a gente pode reduzir o tempo de duração do experimento para tornar os movimentos perturbadores indetectáveis. Por exemplo, partículas muito rápidas emitidas por acelerador de alta energia na Terra atravessam a extensão de poucos metros de uma experiência típica num tempo tão curto que a sua deflexão no campo gravitacional da Terra é desprezível, né? Insignificante. O resultado, o referencial de laboratório em repouso da superfície da Terra flutua efetivamente, livremente, para os efeitos de análise dessas experiências. Tanto o espaço como o tempo entram na especificação das dimensões limites de uma estrutura de flutuação livre. Portanto, para uma dada sensibilidade dos dispositivos e medições de um referencial, flutua livremente apenas dentro de uma região limitada do espaço-tempo. Um observador testa um referencial de flutuação livre, liberando partículas em repouso por todo o espaço e observando se elas permanecem efetivamente em repouso durante o tempo reservado para o nosso experimento específico. Maravilha das maravilhas, isso. O teste da flutuação livre ele pode ser realizado inteiramente dentro da própria estrutura. O observador ele não precisa olhar de fora da sala ou consultar qualquer medição feita fora de uma sala. Um quadro de flutuação livre, um sistema de flutuação livre, é local no sentido de que é limitado no espaço e no tempo, e também local no sentido de que seu caráter de flutuação livre pode ser determinado de dentro localmente, né? Uma forma da gente se livrar da força gravitacional é pular de um lugar alto em direção a um trampolim abaixo. Ou seja, um quadro de flutuação local sempre vai estar disponível para a gente. Sempre vai ter pelo menos um. Mas nenhuma. E aí? Mas nenhum contorno ou giro ele vai eliminar as acelerações relativas das partículas de teste que vão indicar os limites do referencial
de flutuação livre. Essas acelerações relativas são os indicadores centrais da curvatura do espaço-tempo. Esses são sinais de alerta que eles vão atingir os limites da relatividade especial. Como que a gente pode analisar um par de eventos amplamente separados perto da Terra, perto do Sol, perto de uma estrela de nêutrons? Eventos muito longes, né? Muito afastados entre si para serem incluídos em um único referencial de flutuação livre. Nesse caso, como a gente descreve o movimento de um asteroide, cujas órbitas circuladas vão ser completamente o Sol como um período orbital de muitos anos. O asteroide ele passa por muitos quadros de flutuação livre, mas não pode ser rastreado usando um único quadro de flutuação livre. A relatividade especial ela vai atingir o seu limite aqui. Então, para a gente poder descrever com precisão um movimento que ultrapassa um único referencial de flutuação livre, a gente precisa recorrer à relatividade geral, que vai ser uma teoria de gravitação. Tá? Bom, então, por fim, a gente passa para o nosso próximo e último tópico, que a gente vai discutir sobre o observador. E a nossa pergunta que vai motivar a tratar do tema vai ser como, em princípio, a gente consegue registrar eventos no espaço e no tempo, né? A natureza, ela nos colocou uma velocidade limite inquebrável aos sinais, que é a velocidade da luz. E esse limite de velocidade, ela causa problemas nos registros dos eventos muito separados, porque a gente só vê um evento remoto muito depois dele ter ocorrido. Para a gente evitar o atraso da velocidade da luz, a gente adota a estratégia de detectar cada evento utilizando equipamentos localizados a eventos próximos nesses eventos. Então, a gente distribui o equipamento de detecção de eventos pelo espaço dessa maneira. A gente pensa em montar medidores e relógios em uma treliça cúbica, semelhante a um trepa-trepa de playground, por exemplo, que vai ser um tipo de sistema assim. Em cada ambiente eu coloco um tipo de detector, um relógio detector, né? E em cada interseção dessa treliça a gente está fixando esse relógio. Esses relógios eles são idênticos e medem o tempo em metros de tempo de viagem da luz, né? Simplesmente porque a gente quer assumir com aquele C nas equações que são derivadas lá da relatividade especial. Esses relógios eles precisam marcar a mesma hora. Ou seja, os relógios precisam de estar sincronizados nesse quadro. Existem muitas maneiras válidas da gente sincronizar relógios. Então, uma delas é escolher um relógio como padrão, o relógio de referência. À meia-noite, o relógio de referência vai enviar um flash de luz sincronizado em todas as direções. Antes da emissão do flash de sincronização, todos os outros relógios da rede foram parados e ajustados para um horário, em metros posterior ao da meia-noite, igual a distância em linha reta também em metros desse relógio do relógio de referência. Cada relógio então é iniciado quando recebe o flash de referência e a gente diz que então que os relógios da rede estão sincronizados. A gente usa a rede de relógios sincronizados para determinar o local e a hora em que qualquer evento ocorre. A posição espacial do evento é considerada a localização do relógio mais próximo do evento e a hora do evento é a hora registrada nesse relógio. A localização desse relógio mais próximo vai ser medida ao longo de três direções: para norte, para leste e para cima, a partir do relógio de referência. A localização de um evento do espaço-tempo vai consistir então a quatro números, três números que vão especificar a posição espacial do relógio, mais próximo do evento e um número que vai especializar o horário em que o evento vai ocorrer conforme a gente registra no relógio. Então, quando a gente especifica, né, especifica a localização de um evento com o local do relógio, mais próximo dele. Com uma treliça feita de réguas, a gente localiza a localização do evento vai ser incerta em uma fração substancial de metro. Para eventos que a gente deve ser localizado com maior precisão, uma escala de treliça de 1 centímetro ou 1 milímetro seria mais apropriado para a gente poder rastrear um satélite da Terra, um espaçamento de rede de 100 metros pode ser bastante adequado. Os relógios de rede, quando instalados por um experimentador, ele vai ter, então,
a eles vão estar registrando relógios também. Cada relógio é capaz de detectar a ocorrência de um evento, colisão, passagem de flash ou de luz ou de partícula. Como um lê a sua memória, a natureza do evento, a hora do evento e a localização do evento, cada um desses. A memória de todos os relógios eles podem estar, então, ser lidas e analisadas posteriormente num centro de comando. E na relatividade a gente fala frequentemente sobre observador. E onde está esse observador? Em um lugar ou em todo lugar? Então a resposta é que a palavra observador é uma forma abreviada de falar sobre a coleção de relógios de gravação associados a um quadro de flutuação livre. Ou seja, esse é o sentido sofisticado com que a gente vai usar daqui para frente a frase o observador mede isso ou aquilo. Né? Quando acontece o que que acontece com essa treliça de relógios, né? Nossa rede de relógios nas proximidades da Terra, ou do Sol, ou de uma estrela de nêutrons, ou de um buraco negro? A gente vai supor que um desses centros de atração ele está isolado no espaço e é, e fique longe disso, né? A gente vai supor exatamente isso. Eles vão estar longe. Então, não existe nenhum problema, né, em montar uma treliça extensa, que começa longe do centro e vai se estender ainda mais longe em todas as direções. Uma rede tão extensa e distante pode representar um único quadro de flutuação livre válido. E a estudar a relatividade geral, a gente fala muitas vezes de um observador distante, mas existem problemas, né? A rede distante dos relógios em direção à superfície de qualquer dessas estruturas. Uma partícula livre, liberada do repouso, próxima a esse centro, não permanece em repouso em relação à rede distante. Um único quadro de flutuação livre ele não fornece mais uma descrição simples do movimento. Para a gente descrever um movimento próximo a um centro de atração gravitacional, a gente precisa abandonar a ideia de um único referencial global de flutuação livre que cubra todos os espaços e tempo ao redor da Terra ou de um buraco negro. A gente substitui por um quadro local, cada um dos quais ele vai fornecer apenas uma pequena parte da descrição global. Um atlas mundial une muitos mapas sobrepostos da Terra. Os mapas individuais do Atlas ele pode representar porções de superfície da Terra suficientemente pequenas para serem essencialmente planas. Né? Então, se a gente imaginar o que acontece com uma tomada em conjunto, a coleção de mapas reunidos do Atlas Mundial, ele vai descrever corretamente a forma da superfície esférica da Terra, uma tarefa impossível usando um único grade de mapa plano para toda a Terra. Então, para o espaço-tempo próximo da Terra, não rotativo de um buraco negro, a tarefa de unir sistemas de flutuação livres localizados individuais é realizada pela métrica de Schwarzschild, que a gente vai apresentar no próximo vídeo. Então, a métrica de Schwarzschild vai liberar, vai nos liberar das limitações de um sistema de flutuação livre, sistemas, né, desses sistemas, e nos apresentar um espaço-tempo finalmente curvo. Tá? Então, as questões importantes para a gente poder lembrar são, em resumo, né, são aquela nossa primeira métrica, né, que é a métrica onde é definido o tempo próprio, que é o tempo do relógio, né, que mostra que esse tempo é invariante. Acima de tudo, é importante a gente lembrar desse princípio de envelhecimento extremo, né, que é derivado a partir do problema do paradoxo dos gêmeos. Encontramos uma relação métrica, né, para a energia, né, onde a gente tem uma relação diferencial para pra derivação da energia, né, e o mesmo vale para uma derivação para o momento. Começamos a sair da arena da relatividade especial exatamente quando a gente implica, né, a necessidade de estudar esses tipos de sistema de flutuação livres não locais, né? Quando a gente consegue estudar a nossa limitação para uma dada região do espaço, mas quando a gente tem uma região suficientemente externa, extrema, suficientemente grande, a gente não consegue descrever isso como um sistema de flutuação livre
por mais que ele tenha características de sistema inercial, né? É isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.